A maioria das pessoas posta fotos e memórias nas redes sociais sem hesitar. No século XXI, as redes sociais dominam a vida das pessoas. As redes sociais são ótimas para manter contato com muitas pessoas rapidamente, mas você nunca sabe quais males podem estar espreitando nas suas áreas cinzentas e sombrias. Celeste Mono, uma garota próspera com uma vida aparentemente perfeita, não sabia que um estranho estava obcecado por ela a ponto de persegui-la implacavelmente. Celeste jamais imaginou que seria atacada em sua própria casa, mas estava prestes a testemunhar o quão perigosa uma obsessão pode se tornar. Celeste Mono nasceu em 22 de novembro de 1996 na Itália e tinha um meio-irmão mais velho, Jaden, e um irmão mais novo, Alessandro. Quando jovem, Celeste se mudou com a família para Melbourne, Austrália, onde concluiu o ensino médio e estudou criminologia e psicologia na Universidade Royal Melbourne Institute of Technology em 2015. Celeste sonhava em se tornar uma psicóloga e queria ajudar as pessoas entendendo o que acontece no complexo cérebro humano. Ela se formou na faculdade, trabalhou em um call center chamado Circo em Mill Park, Melbourne. E Celeste era incrível em seu trabalho, tanto que subiu de posição e logo se encontrou promovida ao cargo de líder de equipe. Ela também conheceu Chris Riesdale no trabalho e começaram a namorar. Celeste foi definida como o epítome da bondade. Ela era uma garota bonita com um futuro promissor. Ela adorava dançar e foi líder de torcida no ensino médio. Chris, namorado de Celeste, adorava sua personalidade. Ele definiu Celeste como um tesouro e se considerou sortudo por ela tê-lo escolhido como companheiro. Celeste também era muito próxima de sua família. Ela e seus irmãos tinham uma ótima relação e Celeste era muito próxima de sua mãe, Egg. Ela morava com sua mãe após a formatura em Mernda, onde o resto deste caso acontece. Egg e Celeste tinham uma relação mãe-filha perfeita e Celeste quase sempre compartilhava tudo com Egg. Celeste e Egg tinham um ritual noturno. Egg sempre colocava Celeste para dormir antes de ir para a cama e conversavam sobre seus dias antes de dar boa noite. O vínculo delas era tão comovente porque, não importa a idade, Celeste sempre recorria à sua mãe para conselhos e conforto. No geral, Celeste era uma jovem que tinha muito para explorar, esperar e experimentar. Mas as coisas logo mudariam, e Celeste encontraria seu trágico fim poucos dias antes de completar 24 anos. E isso também em sua própria casa, um lugar que a maioria das pessoas presume ser seguro, não importa o que aconteça. Antes de prosseguirmos, lembre-se, inscrevendo-se no canal, você verá meus vídeos mais recentes assim que forem publicados. É completamente grátis e ajuda muito a manter o crescimento do canal. Então eu realmente agradeceria. Em 14 de novembro de 2020, Celeste e Chris foram a um encontro para um brunch em um bar no terraço em Melbourne, tirando várias fotos. Com as restrições de bloqueio da coronavírus, 19 diminuindo, Celeste e Chris finalmente puderam se encontrar para um brunch e colocar a conversa em dia. Celeste finalmente decidiu oficializar seu relacionamento com Chris nas redes sociais, através de uma foto muito feliz e tocante. Celeste e Chris levavam o relacionamento a sério e decidiram oficializá-lo em todos os aspectos. Avançando para o domingo, 15 de novembro de 2020, Celeste postou uma foto com Chris no Instagram e passou o dia vendo um filme. Celeste também planejava seu aniversário de 24 anos com sua mãe. Quando a noite chegou, Celeste e Egg seguiram seu ritual noturno normal e Egg disse a Celeste que a amava. Ao que Celeste respondeu: "Eu te amo mais. Boa noite." Tragicamente, essa foi a última vez que Egg diria boa noite para sua filha. Porque por volta das 4h10 da manhã, em 16 de novembro de 2020, Egg acordou com o som de vidro se quebrando. Ela levantou-se e correu para o quarto de Celeste, pois o som veio claramente dali. Quando ela parou em frente à porta do quarto da Celeste, ela viu a cena mais horrível que uma mãe poderia presenciar. Celeste, de 23 anos, jazia em sua cama, imóvel e ensanguentada. A janela do quarto da Celeste estava quebrada e havia vidro cobrindo o chão. Egg não podia acreditar no que seus olhos viam. Horas antes, Celeste estava viva e conversando com Egg, mas agora Egg a segurava perto de si, implorando para que abrisse os olhos e falasse algo.
uma mãe nunca deveria ver sua filha assim, e é um fardo que ninguém deveria suportar, especialmente um pai. Os serviços de emergência, ao chegarem, ficaram horrorizados com o estado do quarto de Celeste. Foi uma cena horrenda. Uma Egg angustiada implorou aos primeiros socorristas para salvar a vida de sua filha, mas infelizmente Celeste já havia falecido. Quando Egg foi atingida com a notícia de que Celeste realmente se foi, ela finalmente entendeu a gravidade da horrenda situação e, em uma mistura de pura histeria e raiva, ela afirmou: ele a matou. A declaração chamou a atenção da polícia, que quis investigar mais enquanto o corpo de Celeste era levado para a autópsia. Revelou-se posteriormente que Celeste havia sido esfaqueada 23 vezes, em um ataque brutal que resultou em diversas feridas defensivas em seu corpo, principalmente nos braços e antebraços. O fato de um crime tão grave ocorrer em um intervalo de tempo tão curto é simplesmente chocante. Tudo isso aconteceu nos poucos segundos que Egg levou para ir do seu quarto até o quarto de Celeste. A casa deles era pequena, então ela chegou rapidamente. Seu peito, braços e estômago estavam feridos. Segundo a polícia, o ataque durou aproximadamente 2 minutos. Agora, eles são os profissionais, então confie neles, ao invés da opinião de alguém como eu. Sou só um cara na internet. Mas o fato desse crime ter levado até 2 minutos me parece sem sentido. Como eu mencionei, Egg agiu imediatamente ao ouvir o vidro se quebrar no quarto da Celeste. E em menos de 2 minutos dá para ir de um quarto ao outro. Na minha cabeça, não vejo como isso poderia ter durado mais do que alguns segundos. Isso apenas mostra quão cheio de raiva e frenético esse perpetrador deve ter sido. É tão difícil entender o fato de que Celeste foi atacada brutalmente e perdeu a vida em tão pouco tempo. Isso também em seu próprio quarto, a poucas portas do quarto de sua mãe. Enquanto a polícia buscava mais evidências no quarto de Celeste, eles também questionaram Egg sobre sua acusação estranha. Foi quando mais informações sobre quem ele era surgiram e a polícia ficou atônita. A parte mais bizarra e irritante de tudo isso foi o fato de que Celeste e Egg realmente foram à polícia várias vezes para denunciar esse homem, mas os investigadores foram de pouca ajuda. A polícia descobriu sobre um indivíduo obcecado por Celeste, cuja obsessão o levou a tirar a vida dela. Essa pessoa era Louis Seiko, um colega de trabalho de Celeste de 35 anos. Então, quem era Louis Seiko e por que ele atacaria Celeste de maneira tão bárbara? Louis Seiko nasceu em 1984 no Iraque. Filho mais velho de 5, de pais cristãos. Em 1992, a família de Louis recebeu um visto humanitário e migrou para a Austrália. Louis era um menino doce, carinhoso e solitário que passava a maior parte do tempo no seu quarto. A personalidade de Louis começou a mudar quando chegou à faculdade, tornando-se ainda mais retraído. Ele nunca havia estado em um relacionamento antes e era visto principalmente sozinho. Depois de se formar, Louis ficou principalmente desempregado até abril de 2018, quando foi contratado pela Serco, o mesmo call center onde Celeste trabalhava. Na verdade, ele estava na mesma equipe que Celeste liderava. Mas até aquele ponto, Louis realmente não sabia sobre Celeste. Mas isso logo mudou. Louis só manteria este trabalho por pouco tempo. Em junho de 2019, ele recebeu um aviso de demissão por problemas de desempenho. No seu último dia, Louis foi escoltado para fora do escritório por Celeste Mono. Neste dia fatídico, Louis realmente notou Celeste e foi imediatamente atraído por ela. Ao se despedirem, Celeste apertou a mão de Louis, desejando-lhe sorte para o futuro. Mas algo muito estranho ocorreu em seguida. Louis, ainda segurando a mão de Celeste, puxou-a para perto, beijou sua bochecha e seguiu o outro caminho. Essa ação deixou Celeste envergonhada e provavelmente bastante desconfortável, e ela foi pega de surpresa, compreensivelmente. Mais tarde, ela contou para sua mãe, Egg, sobre esse detalhe estranho quando chegou em casa. Egg acalmou Celeste, dizendo que Louis provavelmente tinha uma paixão inocente por ela, sem dar muita importância. Mas, no meu ponto de vista, uma investida física em alguém dessa maneira não é inocente. Elogios agradáveis são inofensivos. Mas Celeste, atribuindo o incidente à excentricidade de Louis, decidiu ignorá-lo. Mas Louis estava longe de terminar com Celeste. Na verdade, esse encontro levou-o a desenvolver uma forte paixão unilateral por Celeste. Ele sabia que almejava mais do que uma relação profissional com ela.
Aproximadamente uma semana depois, Celeste recebeu uma mensagem de Lil Wei no Instagram. Mas o conteúdo da mensagem deixou Celeste desconfortável. Lil Wei afirmou que amava Celeste e não conseguia comer, dormir ou trabalhar em seu novo emprego sem ela, começando com um tom meio inocente. Como ele pensava nela todos os dias e até perguntou se Celeste sentia o mesmo por ele. No começo, Celeste tentou lidar educadamente com as mensagens sozinha, dizendo que agradecia as palavras gentis de Lil Wei, mas que só tinha interesse profissional nele e não estava romanticamente interessada. Ela também lhe desejou sucesso no futuro. Celeste rejeitou gentilmente Lil Wei e o bloqueou no Instagram, mas ele claramente não entendeu a mensagem. A obsessão de Lil Wei por Celeste intensificou-se e a rejeição dela só aumentou seu desejo. Lil Wei criou dezenas de contas falsas no Instagram para assediar Celeste, alegando que era por amor a ela. As mensagens ficaram cada vez mais estranhas e chegaram a se tornar sexuais em certo ponto. Uma das mensagens sinistras de Love dizia: Celeste, se você tivesse meu corpo por um dia, o que faria comigo? Isso é simplesmente ridículo e altamente inapropriado. Celeste não teve escolha a não ser responder firmemente a Love, e ela disse, cito, pare de me contatar. Isso está me deixando muito desconfortável. Por favor, respeite meus desejos e pare. Depois que Celeste bloqueou todas as contas falsas, Lil Wei não parou, e suas mensagens e assédio incessante deixaram Celeste muito chateada e compreensivelmente assustada. Isso foi percebido até por pessoas próximas a Celeste, como sua mãe, Egg, e seu namorado, Chris. Eles se sentiam impotentes diante da situação. Celeste estava desconfortável, o que a fazia perder o sono. Ela acreditou que Lil Wei se cansaria e a deixaria em paz, mas infelizmente isso não aconteceu. Sua obsessão tomou um rumo furioso e em uma de suas frequentes mensagens de mais uma conta falsa, ele disse: minha impressão sobre você mudou. Você é como a maioria das mulheres. Vou dedicar cada gota de energia que tenho para subir e provar ao mundo que eu sou alguém. Essa é minha última promessa e contato com você. Depois de 6 meses vendo sua filha suportar esse absurdo, Egg finalmente convenceu Celeste a registrar uma queixa contra Lil Wei. Quando a mulher relatou o ocorrido na delegacia, em vez de ajudar uma mulher angustiada e assustada, os policiais disseram a Celeste que Lil Wei não havia cometido um crime e era melhor ignorá-lo. Quando Celeste disse que o estava ignorando nos últimos 6 meses, o policial a aconselhou a sair das redes sociais, pois isso era normal quando alguém expunha sua vida publicamente. Infelizmente, as denúncias de perseguição costumam ser tratadas com descaso pela polícia. E não há leis sólidas para penalizar o assédio constante de um estranho. Existem leis sobre esse tipo de coisa, mas são tão vagas e mal compreendidas que, na maioria dos casos, a polícia não se incomoda com casos de assédio até que um crime tenha sido de fato cometido. Mas o problema com isso é que, na maioria das vezes, quando um crime é cometido, já é tarde demais. Agora, eu não sei sobre você, mas na grande maioria dos casos, isso significa que a presença da polícia é mais ou menos inútil. Considere os eventos no comício de Trump em meados de 2024. Havia policiais e agentes do serviço secreto posicionados a cada poucos metros. E todos nós sabemos como isso se desenrolou. Não importa se a polícia está presente. Legalmente, eles não podem fazer muito até que o crime seja de fato cometido. Para Trump, amar ou odiar isso quase significou que era tarde demais para ele também. No entanto, a ida à delegacia foi infrutífera para Celeste e Egg, pois os policiais sequer registraram um boletim de ocorrência ou anotaram o nome de Lil Wei para consultas futuras. Infelizmente, Celeste teve que lidar com as mensagens vulgares e muito depreciativas de Lil Wei por mais 6 meses. Mas as coisas só pioraram. Celeste encontrava o carro de Lil Wei estacionado fora do trabalho. Ela recebeu quase 140 mensagens de Lil Wei de várias contas falsas. E, horrivelmente, Lil Wei descobriu onde Celeste morava ao segui-la depois do trabalho um dia. Isso é um pesadelo para quem está sendo perseguido. Celeste confidenciou a um colega que as mensagens de Lil Wei a estavam assustando e que tinha certeza de que ele iria tirar a vida dela. Celeste estava legitimamente com medo por sua vida neste ponto e foi decidido que já era o suficiente. Era necessário tomar medidas sérias contra Lil Wei. Celeste e Egg retornaram à delegacia 6 meses depois. Finalmente encontraram um policial que as aconselhou a registrar uma intervenção de segurança pessoal contra Lil Wei, o que fizeram.
Surpreendentemente, Leway tentou contestar a ordem em tribunal, mas foi negada. Por um mês, tudo pareceu normal novamente para Celeste, mas não durou muito. Em 15 de agosto de 2020, apenas 3 meses antes do ataque a Celeste, Leway enviou-lhe uma carta de 3 páginas, implorando que retirasse a ordem de intervenção. Ele assegurou que prosseguiria após ela retirar a ordem e as acusações. Ele finalizou sua carta com um rosto sorridente, o que é simplesmente assustador. A ação de Leway de enviar a carta para Celeste violou a própria ordem de intervenção. Quando Celeste informou a polícia, eles finalmente tiveram um motivo para agir, pois Leway havia cometido um crime após toda essa situação. Leway foi preso no final de agosto de 2020 por violar a ordem de intervenção de segurança. Ele acreditava que tudo voltaria ao normal e Celeste estaria a salvo do assédio daquele homem. Mas isso não aconteceria. Estranhamente, em um dia, Leway foi solto e desta vez ele estava bravo com Celeste. Ele não podia acreditar que Celeste iria ao ponto de mandar prendê-lo por contatá-la. Leway acreditava ter direito a Celeste e que ela teria sorte em tê-lo. Depois de libertado, Leway voltou a atormentar Celeste com sede de vingança. Logo após sua libertação, ele enviou uma mensagem furiosa e aparentemente final para Celeste. Eu sei que você me rejeitou. Eu entendo. Sou como lixo para você. Eu sei que você me odeia. Eu entendo. Na mesma época, ele comprou um martelo e uma faca em um supermercado local. Leway ficou em silêncio no rádio pelos 3 meses seguintes. Celeste não recebeu mensagens dele, mas ele estava espreitando nas sombras, esperando o momento perfeito para encontrar a oportunidade ideal. Bem, ele fez. E essa foi a foto que Celeste postou com Chris do encontro deles no dia 14 de novembro. Celeste acreditava que Leway havia superado sua obsessão por ela e se sentia feliz e livre depois de muito tempo. Foi por isso que ela saiu com Chris e até tornou público o relacionamento deles. Mas ela mal sabia que essa mesma foto iria desencadear Leway, que ainda a observava secretamente depois de todo esse tempo, esperando para cometer o inimaginável. Antes do terrível dia 16 de novembro, Leway aparentemente descobriu a casa de Celeste ao espiar na entrada e encontrar o carro dela estacionado. Ele até tinha um mapa do piso da casa para localizar o quarto de Celeste. Agora, como ele conseguiu isso, nós realmente não sabemos. Leway estudou minuciosamente as fotos de Celeste, analisando os detalhes do quarto dela, o que é extremamente aterrorizante. Ele estava pronto para lançar um ataque violento contra Celeste, porque em sua mente, se ele não pudesse tê-la, ninguém poderia. No dia 16 de novembro, por volta das 4h10 da manhã, Leway escalou a cerca lateral da casa dos Mono e quebrou a janela do quarto de Celeste com um martelo. Esse foi o som que acordou Egg. Leway então entrou no quarto de Celeste e a atacou pelo menos 23 vezes em menos de 2 minutos, segundo a polícia. Então ele saiu pela mesma janela e cerca com vestígios de sangue, deixando Celeste para ser encontrada por sua mãe. Uma câmera de circuito fechado de televisão de um vizinho também flagrou Leway saindo apressadamente da rua no mesmo horário em que os paramédicos chegaram. Após Egg relatar à polícia sobre o ano de tormento cibernético sofrido por Celeste, decidiram prender Leway imediatamente. Mas eles não precisaram. Porque depois de atacar Celeste, Leway foi direto para a delegacia, apareceu com a mão ferida e confessou o crime enquanto entregava o endereço de Celeste ao policial. Ele afirmou: ela está morta, ela está morta. Vá ver, você sabe o que houve. É sua culpa. E palavras mais verdadeiras podem nunca ter sido ditas. Em meus olhos, isso certamente é culpa da polícia local. Leway até tentou coagir o policial a atirar nele para que pudesse fugir da lei e essencialmente morrer com Celeste. Mas a polícia o encurralou e prendeu. Leway foi detido e acusado. Durante a investigação do telefone, a polícia descobriu que ele monitorava de perto o Instagram de Celeste, com centenas de capturas de tela dela e de Chris. Além disso, no laptop de Leway, os oficiais encontraram pesquisas no Google sobre Chris, o namorado de Celeste, o bar onde eles se encontraram e até mesmo as plantas da casa dela. Mas, de novo, sem saber como ele conseguiu... Após ser preso, Leway aguardou por quase 3 anos até a conclusão de seu julgamento. O atraso foi devido às restrições da coronavírus-19 e, em grande parte, por causa do Leway. Ele tentou prolongar o julgamento o máximo possível, inclusive usando a questão da saúde mental para tentar escapar da lei.
Ele finalmente se declarou culpado, mas tentou de tudo para se safar deste crime, usando todos os recursos para se provar louco ou completamente inocente, mesmo que já tivesse confessado nesse ponto. Leway tentou convencer o júri de que ele estava mentalmente instável e que estava sofrendo um episódio de psicose no momento em que atacou Celeste. Além disso, ele demitiria seus advogados pouco antes do julgamento, prolongando ainda mais o processo. Ele até se representou em alguns momentos, e também tentou atrasar os procedimentos judiciais, alegando que só atacou Celeste 2 vezes, não 23 vezes, conforme o legista no relatório de autópsia. Leway estava determinado a provar que era mentalmente inapto para não receber uma sentença tão severa. Como resultado, muitas avaliações psiquiátricas foram feitas em Leway, e um médico em particular, o Dr. Darja, disse que Leway sofria de alucinações e era forçado por uma entidade imaginária chamada Isha a agir como um criminoso. O Dr. Darjit alertou em tribunal que Leway provavelmente reincidiria se fosse libertado, e que se conquistasse a simpatia de uma guarda prisional feminina, a situação poderia se agravar. No final, descobriu-se que Leway era apenas um indivíduo egocêntrico e auto-absorvido que não suportava a rejeição de Celeste, fingindo problemas de saúde mental. Você tem que ser um nível diferente de doente para inventar um plano tão elaborado para tentar obter uma sentença menor por tirar a vida de uma jovem incrível e inocente que nem mesmo te queria. É simplesmente inacreditável. A família de Celeste, especialmente sua mãe, Egg, e seus irmãos, queriam que ele fosse enviado para a prisão para sempre. E a acusação até afirmou que o crime foi premeditado, dado que ele comprou as armas 3 meses antes, e que a natureza do crime era raivosa e violenta. Leway estava determinado a matar Celeste naquela noite, pois a felicidade dela com Chris e a foto do casal pareciam zombar dele, o que o fez perder o controle, atacá-la e levá-la à sua trágica morte. Após 3 anos, em 29 de fevereiro de 2024, Leway Seiko, de 39 anos, foi condenado a 36 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Em 29 de fevereiro de 2024, Leway Seiko, de 39 anos, foi condenado a 36 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. O juiz Dixon continuou a explicar que a prisão perpétua não poderia ser justificada neste caso porque Leway tinha um transtorno de personalidade raro e extremo, e isso afetou seu estado mental no momento do crime. O juiz Dixon também enfatizou o trauma que a família de Celeste passou por causa de Leway. Mas é simplesmente chocante ver um homem que, veja bem, nem sequer demonstrou remorso por atacar brutalmente Celeste ser condenado ao que é essencialmente nada pelos danos que infligiu a uma família que antes era feliz. Ele tirou o resto da vida desta jovem mulher, mas só teve que pagar com uma parte da sua própria vida. A sentença, obviamente, devastou a família de Celeste, como era de se esperar. Egg, que se manifestou após a sentença, afirmou que os investigadores e tribunais foram misericordiosos com Leway, mas não foram com sua filha quando ela pediu ajuda à polícia 2 vezes. No funeral de Celeste, mais de 100 pessoas se reuniram para se despedir dela. Egg estava completamente desolada com a morte de sua filha, lamentando o fato de que nunca teria a chance de ver Celeste como noiva ou vê-la se tornar mãe. De acordo com Egg, o desinteresse da polícia levou à morte de Celeste. Os irmãos de Celeste, Jaden e Alessandro, foram atingidos pela tristeza ao terem que se despedir de uma alma gentil e carinhosa que era a irmã deles. O sorriso de Celeste é uma memória eternamente impressa em suas mentes. Após a sentença de Leway, Egg tem se esforçado para pedir o endurecimento das leis de perseguição e o monitoramento eletrônico dos culpados. Egg acredita que se Leway tivesse sido monitorado após receber a ordem de intervenção, o ocorrido com Celeste poderia ter sido evitado. Egg está determinada a mudar as leis de perseguição, pois prometeu a Celeste que faria isso quando ela sofria assédio de Lois, trazendo-lhe justiça. A família de Celeste a recorda diariamente. Ela foi levada tão jovem e tinha tanto pelo que esperar, mas seus sonhos nunca se tornariam realidade. Apesar da família de Celeste tentar mudar a narrativa sobre as leis de perseguição após essa perda trágica e repentina, sempre haverá um vazio em seus lares, corações e mentes. Cerca de metade das vítimas de perseguição não denuncia os incidentes, acreditando que nada será feito e que não serão levadas a sério. E isso não mudou. Perseguição é um crime sério.
E as coisas podem tomar um rumo prejudicial se as agências de aplicação da lei não trabalharem para prevenir que as coisas escalem antes de atingirem um ponto sem retorno. O mundo precisa ser um lugar seguro para todos, onde ninguém pode assediar ou atormentar ninguém. Contudo, esse objetivo parece mais distante a cada dia. O caso de Celeste representou uma mulher que tentou de tudo para que seus perseguidores parassem. Porém, a indiferença policial e a banalização do assédio trouxeram consequências devastadoras. Só podemos esperar que no futuro as coisas mudem e que as vítimas de assédio não tenham medo de denunciar a violência que têm sofrido em segredo. Mas a verdade é que eu simplesmente não sei se esse dia algum dia chegará. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Se curtiu o vídeo, veja este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça de se inscrever. É grátis e te mantém atualizado com meus novos vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e assistir novos vídeos antes de todos. Mas meu nome é Ty Knots e eu te vejo na próxima.